Informativo do STF, Supremo Tribunal Federal, fevereiro de 2023, parte 4. Direito Constitucional, a repartição de competências, educação, lei de diretrizes e bases da educação nacional, proibição do uso de linguagem neutra nas escolas e em editais de concursos públicos. A ADI é número 7019 de RO. A tese fixada é que norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade do uso de língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. O resumo é que é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, Constituição de 1988, artigo 22, inciso 24, lei estadual que veda a adoção da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicos e privadas, assim como em editais de concursos públicos locais. Embora os estados possuam competência para legislar concorrentemente sobre educação, eles devem observar as normas gerais editadas pela União. Constituição Federal de 1988, artigo 24, inciso 4. Aliás, inciso 9. Neste contexto, a União editou, no exercício da sua competência nacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9.394 de 1996, cujo sentido engloba as regras que tratam de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Portanto, no âmbito da competência concorrente, a União fixa as regras minimamente homogêneas em todo o território nacional. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 5.123 de 2021 do Estado de Rondônia. O precedente citado é a DPF 457. A Lei é 9.394 de 1996. O artigo 9º diz: a União incumbir-se-á de estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. A Lei 5.123 de 2021, do Estado de Rondônia, diz, artigo 1º, fica garantido aos estudantes do Estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas Orientações Nacionais de Educação pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, VOIP, e da gramática elaborada nos termos da Reforma Ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O artigo 2º diz: o disposto no artigo anterior aplica-se a toda a educação básica no Estado de Rondônia, no termos da Lei Federal número 9.394 de 96, assim como aos concursos públicos para acesso aos cargos e funções públicas do Estado de Rondônia. Artigo 3º. Fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concursos públicos. O artigo 4º é que a violação do direito do estudante estabelecido no artigo 1º desta lei acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais de educação que concorrerem ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direto ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta. O artigo 5º é que as secretarias responsáveis pelo ensino básico do Estado de Rondônia deverão empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta e as suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. O artigo 6º é que fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa no Estado de Rondônia. O artigo 7º é que esta lei entre em vigor na data de sua publicação. A ADI é 7.019, de Rondônia, relator ministro Edson Fachin, o julgamento virtual finalizado em 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, às 23h59.
Continuando em direito constitucional, nós temos tributação e orçamento, execução orçamentária, cultura, socorro financeiro destinado ao setor cultural e de eventos, inércia do Poder Executivo e necessidade de prorrogação da execução orçamentária. A ADI é 7.232, TPI-REF do Distrito Federal. O resumo, nós temos que, diante da inércia do Poder Executivo em adotar providências para cumprir de modo integral e tempestivo a decisão do STF que suspendeu os efeitos da MP 1135 de 2022 e manteve a obrigatoriedade da entrega dos recursos financeiros destinados a apoiar o setor cultural e de eventos, é legítima a prorrogação do prazo de execução financeira até o final do ano de 2023, a fim de garantir a eficácia da medida cautelar deferida e referendada oportunamente. Conforme ressaltado pelo TCU, os recursos repassados por força da Lei Complementar 195 de 2022 representam transferência obrigatória da União, razão pela qual podem ser utilizados após o final de 2022, mesmo que não empenhados e inscritos em restos a pagar no exercício. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, referendou a decisão que deferiu a tutela de urgência para autorizar a execução da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, pelos entes federados até 31 de 12 de 2023 ou até que o Congresso Nacional conclua a apreciação da MP 1135 de 2022, devolvendo ao seu Tesouro Nacional os recursos não utilizados até aquela data, na forma das leis da República, para que seja efetuado pelos órgãos federais competentes, especialmente o Ministério da Fazenda e o Ministério do Turismo, até o dia 31 de 12 de 2022, sem óbice direto ou indireto. Sob pena de responsabilidade de quem der causa ou impedir o cumprimento integral das normas, o empenho global e emissão de nota de empenho para a unidade gestora da Secult Emitur, nos termos dos itens 3227, 32271, 32272 e 32273 do Manual do CIAF, para fins do cumprimento da Lei 4.320 de 1964, pela impossibilidade de serem discriminados os valores para os favorecidos pelo empenho dos recursos, isto é, os entes federados pela plataforma Mais Brasil e, para que se inscreva a Secult Emitur em restos a pagar relativamente aos recursos empenhados nos termos do item anterior. O precedente citado é a ADI 7.232 MC-REF do Distrito Federal, a ADI 7.232 TPI-REF do Distrito Federal, a relatora, ministra Carmen Lúcia, julgamento virtual, realizado em sessão virtual extraordinária, finalizado em 2 de 2 de 2023, quinta-feira, às 23h59. Agora sobre direito processual civil, normas fundamentais do processo civil, efetivação dos julgados, poderes do magistrado, adequação, razoabilidade, necessidade e proporcionalidade, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, duração razoável do processo, constitucionalidade da previsão de medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais. A ADI é 5.941 do Distrito Federal. O resumo é que são constitucionais desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as medidas atípicas previstas no CPC de 2015, destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A duração razoável do processo que decorre da inafastabilidade da jurisdição deve incluir a atividade satisfativa. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, e Código de Processo Civil de 2015, artigo 4º. Assim, é inviável a pretensão abstrata de retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional sob pena de inviabilizar a efetividade do próprio processo, notadamente quando inexistir uma ampliação excessiva da discricionariedade judicial. A previsão de uma cláusula geral, contendo uma autorização genérica, se dá diante da impossibilidade da legislação considerar todas as hipóteses possíveis
no mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo e pelo risco relacionados aos mais diversos ramos jurídicos. Assim, as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. A discricionariedade judicial não se confunde com a arbitrariedade, razão pela qual qualquer abuso deverá ser coibido pelos meios processuais próprios, que são os recursos previstos no ordenamento processual. Com base nesse entendimento, o plenário por maioria julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil de 2015. Código de Processo Civil de 2015, artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O artigo 8º é que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando, promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Código de Processo Civil, de 2015, artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A ADI é 5.941 do Distrito Federal, relator ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 9/2/2023. Agora, sobre direito processual civil, associações, partes e procuradores, substituição processual. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, associações. Associações genéricas e inaplicabilidade do tema 1119 RG ARE 1.339.496 AGR do Rio de Janeiro. O resumo é que não se aplica às associações genéricas que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica a tese firmada no tema 1119 da sistemática da repercussão geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passível de causar prejuízo aos interesses do beneficiário supostamente defendidos. O julgamento do aludido tema, o STF considerou que a substituição processual pelas associações teria sede direta no artigo 5º, a linha B da Constituição de 88, que fixou a seguinte tese: é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo, impetrado por entidade associativa de caráter civil. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que fixou a tese, esta Corte ressalvou expressamente não ter analisado se as associações genéricas poderiam ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Nesse contexto, a mera criação e o registro da associação não impõem ou autorizam, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimidade ativa das associações, sendo necessário a regular substituição processual que se determine minimamente ao seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados. Com base nesse e em outros entendimentos, a segunda turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental da União, Fazenda Nacional, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário da Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, ABCT. O precedente citado é ARE
293.130 RG, tema 1119 RG, a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O precedente citado é ARE 1.293.130 ED, tema 1119 RG. O precedente citado é RE 612.043, tema 499 RG. ARE 1.339.496 AGR do Rio de Janeiro, relator ministro Edson Fachin, redator do acórdão ministro André Mendonça, julgamento em 7 de fevereiro de 2023. Agora informativo 1083, direito administrativo, agente público, cargo público, afastamentos e substituições da Advocacia Pública Federal. Advogados públicos federais e retribuição por substituição de integrantes que não exercem funções previstas em lei, ADI 5.519 do Distrito Federal. A tese fixada é que não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses não previstas em lei. O resumo é por inexistir norma constitucional que imponha o deferimento de retribuição financeira por substituição a advogados públicos federais que não exercem funções expressamente especificadas em lei. A concessão ou não de benefício dessa natureza configura juízo de discricionariedade do legislador ordinário, o que impede o Poder Judiciário de fazê-lo. A Lei 11.358 de 2006, a fixar a remuneração devida aos advogados públicos federais, estabeleceu parâmetros suficientes para remunerar esse grupo profissional pelo exercício das atividades inerentes ao cargo efetivo que ocupam e excluiu a adicional pela prestação de serviço extraordinário. Nesse contexto, o deferimento da retribuição questionada configuraria verdadeiro aumento de vencimentos por parte do Poder Judiciário, em evidente afronta à Constituição Federal e à pacífica jurisprudência dessa Corte. No sentido de vedar o aumento de vencimentos do Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão de alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional, esse posicionamento, inclusive, foi consolidado com a edição do enunciado da súmula vinculante número 37. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação. A lei é 8.112 de 1990, artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão previamente designados, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. A redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 1º. O substituto assumirá, automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função que, de direção ou chefia, e os de natureza especial, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles deverá o respectivo período. Redação dada pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial nos casos do afastamento ou impedimento legais de titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção de 2 dias da efetiva substituição que excederem o referido período. Redação dada pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 97. Lei 11.358 de 2006, artigo 5º, além das parcelas de que tratam os artigos 2º, 3º e 4º dessa lei, não são devidas aos integrantes das carreiras a que se refere o artigo 1º desta lei as seguintes espécies remuneratórias. Inciso 11, adicional pela prestação de serviço extraordinário, precedentes citados RE 635.051, monocrática, RE 592.317, ADI 1822,
RE 711.344, AGR e RE 223.452, AGR, ADI 5.519 do Distrito Federal. O relator é ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Direito administrativo, controle externo, poder regulamentar, atos normativos, direito constitucional, Tribunal de Contas Estadual. Poder normativo, instituição do sistema integrado de transferência pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A ADI é 4.872 do Paraná. O resumo é legítima, desde que observados os respectivos limites de controle externo, a precedência das disposições legais, princípio da legalidade e as prerrogativas próprias conferidas aos órgãos do Poder Executivo, a edição de atos normativos por tribunais de contas estaduais com o objetivo de regulamentar procedimentalmente o exercício de suas competências constitucionais. A inexistência de um poder normativo expressamente previsto na Constituição Federal serve como guia para a compreensão do papel que essa atribuição infraconstitucional dos tribunais de contas deve desempenhar, assim como o estabelecimento de seus limites. Na espécie, verificou-se que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não extrapolou os limites de seu controle externo, as normas impugnadas que essencialmente visam regulamentar as práticas de fiscalização e a prestação de contas de recursos públicos repassados a entidades privadas sem fins lucrativos por meio do Sistema Integrado de Transferências, SIT, não inovaram no ordenamento jurídico. O conteúdo delas é meramente expletivo ou declaratório e muitas das vezes representa simples desenvolvimentos de dispositivos constantes em atos normativos primários. Além disso, eles foram editados em decorrência de exigências derivadas do próprio texto constitucional. Constituição de 1988, artigo 71, parágrafo único, cuja observância é obrigatória por parte dos Estados-membros. Constituição Federal de 1988, artigo 75, com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, conheceu em parte da ação e na parte conhecida, a julgou improcedente. A ADI é 4.872 do Paraná, relator ministro Marco Aurélio, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes. Julgamento finalizado em 15 de fevereiro de 2023. Direito eleitoral, eleições, processo eleitoral, sistema eleitoral proporcional, suplentes. Cláusula de desempenho individual e escolha de suplentes. ADI 6.657 do Distrito Federal. A tese fixada é que, à exceção à exigência de votação nominal mínima prevista para a posse de suplentes constante do artigo 112, parágrafo único do Código Eleitoral, não ofende a Constituição. O resumo é que é constitucional por ausência de violação ao princípio democrático ou ao sistema proporcional das eleições para o Poder Legislativo, a inexigência de cláusula de desempenho individual para a definição de suplentes de vereador e de deputados federal e estadual. Cabe à legislação infraconstitucional estabelecer os detalhes das regras atinentes ao sistema eleitoral proporcional, não sendo possível extrair qualquer interpretação da Constituição Federal que condicione a posse dos suplentes de parlamentares à votação mínima de 10% do quociente eleitoral. A ponderação legislativa se mostra razoável e prestigia o sistema proporcional e os partidos políticos, pois assegura que o partido do titular mantém a sua representatividade, mesmo no caso de posse do suplente, além de preservar uma linha partidário-ideológica que seja harmoniosa entre a pessoa que assumirá o cargo legislativo e a que o deixou. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 112, parágrafo único da Lei 4.737 de 1965, Código Eleitoral, na redação dada pelo artigo 4º da Lei 13.165 de 2015. Por excedente citado é a ADI 5.920 e o Código Eleitoral é o artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal,
que cada um tenha recebido. Redação dada pela Lei nº 14.211 de 2021, o artigo 112, considerar-se-ão suplentes da representação partidária, parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima previstas no artigo 108, incluído pela Lei 13.165 de 2015 e a ADI 6.657 do Distrito Federal, relator é ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira, às 23h59. Agora sobre direito financeiro, contratos, renegociação de dívidas, refis, equilíbrio fiscal. O plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal, desistência e não ajuizamento de ações judiciais como condição para a concessão e manutenção dos benefícios. A ADI é 7.168 do Distrito Federal. A tese fixada é que é constitucional a exigência legal de renúncia expressa e irrevogável pelos Estados-membros ao direito em que se fundam ações judiciais que discutem dívida ou contrato objeto de renegociação com a União. O resumo é que é constitucional por ausência de ofensa aos princípios da inafastabilidade, da jurisdição e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. O dispositivo legal que nos contratos de refinanciamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União impõe como condição para a concessão e a manutenção dos benefícios previstos na lei a desistência e o não ajuizamento de ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou contrato renegociado. A jurisprudência dessa Corte, diante da faculdade em celebrar o termo aditivo de repactuação, já reconheceu o caráter voluntário da adesão ao programa de renegociação da dívida previsto pela Lei Complementar 156 de 2016, a qual estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal. Nesse contexto, o ente devedor pode escolher se mantém a discussão judicial sobre a dívida específica ou se, em juízo de oportunidade e conveniência, desiste do processo judicial correspondente para que o seu débito receba o tratamento mais benéfico proporcionado pela lei. Essa exigência legal tem por escopo a própria concretização operacional do referido plano do auxílio, em especial a apuração e a consolidação segura dos saldos devedores, uma vez que elimina interferências externas, assegura previsibilidade aos contratantes e distribui de forma mais equitativa os ônus do ajuste entre as partes envolvidas. A condição imposta não gera situação de vantagem desproporcional por parte da União, porque concede benesse financeira aos entes mediante a prorrogação do prazo de pagamento de seus débitos e a redução dos valores das prestações mensais das dívidas. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 8º da LC 156 de 2016. Os precedentes citados PET 7.444 e ACO 3.085 AGR. A LC é 156 de 2016, artigo 1º. A União poderá adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os estados e o Distrito Federal com base na Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, e nos contratos de abertura de crédito firmados com os estados ao amparo da medida provisória número 2.192, de 70, de 24 de agosto de 2001, mediante celebração de termo aditivo, o prazo adicional de até 240 meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, parágrafo 8º, a concessão do prazo adicional de até 240 meses, de que trata o caput deste artigo, da redução extraordinária da prestação mensal, de que trata o artigo 3º, depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato ora renegociados, sendo causa de rescisão do termo aditivo, a manutenção do litígio ou ajuizamento de novas ações.
A ADI é 7.168 do Distrito Federal, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. Agora, direito processual penal, o termo circunstanciado de ocorrência é polícias administrativa e judiciária. Direito constitucional, segurança pública, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal e a possibilidade de lavrar termo circunstanciado em casos de crime federal de menor potencial ofensivo. A ADI é 6.245 do Distrito Federal e a ADI 6.264 do Distrito Federal. A tese fixada é que o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da Polícia Judiciária ou da Polícia Administrativa. O resumo é que é constitucional, por ausência de usurpação das funções das polícias judiciárias, a prerrogativa conferida à Polícia Rodoviária Federal de lavrar termo circunstanciado de ocorrência, TCO, o qual, diversamente do inquérito policial, não constitui ato de natureza investigativa, dada a sua finalidade de apenas constatar um fato e registrá-lo com detalhes. O TCO, nos moldes definidos pela Lei 9.099 de 1995, destina-se a registrar ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo, sem dar margem a qualquer procedimento que acarrete diligências para esclarecimento dos fatos ou da autoria delitiva. Esta Corte já reputou constitucional a lavratura de TCO por autoridade policial que não seja delegado de polícia, por considerar que essa atribuição não é exclusiva da Polícia Judiciária, tal como ocorre nos casos submetidos à investigação mediante inquérito policial. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade em apreciação conjunta, julgou improcedente as ações para assentar a constitucionalidade do artigo 6º do Decreto-Lei 10.073 de 2019, na parte em que modificou o artigo 47, inciso 12 do Decreto 9.662 de 2019. O precedente citado é a DI 3.807, o Decreto 10.073 de 2019, artigo 6º, o anexo 1 ao Decreto 9.662 de 2019 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 47. A Polícia Rodoviária Federal cabe exercer as competências estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 144 da Constituição, no artigo 20 da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, do Decreto número 1.655, de 3 de outubro de 1995, e especificamente, inciso 12, lavrar o termo circunstanciado de que trata o artigo 69 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. A ADI é 6.245 do Distrito Federal, relator ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 17 de fevereiro de 2023. ADI 6.264 do Distrito Federal, ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado em 17 de fevereiro de 2023.